Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital, com exibição simultânea pela internet, através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje eu converso com o empresário Gilvando Guedes, diretor da Execute Negócios Imobiliários, empresa de excelência no mercado paraibano. E 3 ou 2 eram financiados através de banco. E esse papel foi revertido e foi posto no lugar que deveria. A construtora não é um agente financeiro. Ela assumiu essa condição face à época às deficiências, às dificuldades e tal. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora me deu o prazer da sua companhia. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Ao longo de 25 anos de atuação nos diversos segmentos do mercado imobiliário da Paraíba, a Execute pontua como a primeira empresa do Estado a conquistar com exclusividade o certificado internacional, o ISO 9001. E para falar sobre a história de sucesso, visão, metas, objetivos, entre outros assuntos, eu converso agora com o empresário Gilvando Guedes, nosso convidado de hoje. Gilvando, bem-vindo ao Cá Entre Nós e obrigada por nos receber aqui na Execute. Eu que agradeço a presença de vocês e participar desse prestigioso programa que é o Cá Entre Nós. Obrigada. A satisfação é nossa. Gilvando, é imperativo voltar a 27 de setembro de 89, né, quando a Execute nasce formalmente no mercado imobiliário. É uma viagem no tempo. Né? Na realidade, tudo começou por acaso. Eu concluí meu curso de Direito no início de 85 e decidi fazer uma especialização na área de Direito Imobiliário no Rio de Janeiro. E com a intenção de, no retorno, abrir o escritório de advocacia para prestar serviço às construtoras. E assim o fiz. Só que as demandas foram surgindo e, junto com as demandas, os relacionamentos com as construtoras. E nós passamos a ser cobrados e estender também esses serviços, que inicialmente eram de assistência jurídica, para a área específica do mercado imobiliário, de imobiliária. E assim fizemos. Transformamos a empresa, então, constituída como Execute Consultoria Jurídica e Execute Consultoria de Negócios Imobiliários. Assim nasceu a Execute. E, paralelamente, você também é procurador. Quer dizer, aí tinha uma vocação, um talento oculto já se revelando, porque você podia seguir na carreira de procurador e tal. Na realidade, quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer o curso de especialização, eu já era advogado do Paraibano Crédito Imobiliário. E passei a trabalhar no Paraibano do Rio de Janeiro. E à noite fazia o curso. Quer dizer, no decorrer desse curso de especialização, que foram 2 anos e meio praticamente, surgiu na Paraíba o concurso público para procurador do Estado. Como eu estava com, vamos dizer, todo o estudo ainda muito vivo e praticando, né? Concorri e, graças a Deus, tive êxito. E aí, volta para o começo, como você perguntou. Começamos a atuar como advogado na área e terminamos por transformar a Execute Consultoria Jurídica, que era, em Execute Negócios Imobiliários.
Bom, né, aí a gente está falando da década de 89 para cá, foi um crescimento oceânico, né? Muitas mudanças. Mas antes da gente falar dessa tua avaliação, que você faz parte da história, Execute, faz parte da história do crescimento imobiliário do Estado, qual o objetivo da Execute, metas, visão, enfim, vamos fazer uma panorâmica para o telespectador. Como toda empresa, é crescimento, mas um crescimento não predatório, um crescimento humanizado sempre, né? Crescendo junto com a empresa, crescendo, trazendo junto os seus colaboradores. Sempre foi essa a nossa filosofia. E sempre, muito vivo na nossa mente a questão da responsabilidade social da empresa. Desde o princípio, inicialmente em menores proporções, depois em médias proporções, nós sempre nos dedicamos a projetos sociais. Que aí eu vou pedir para a gente aprofundar, porque é interessante. Você valoriza muito, por exemplo, os valores da terra. Isso. Na sua mídia, né? A cultura tem sempre um nome de relevância que faz parte da nós temos até um chavão, né? Valorizando a nossa terra e a nossa gente. Isso já é bem antigo, né? E na assim, parte social também, um trabalho muito bonito que a gente não pode deixar de falar. Claro. É função da empresa também isso, não é só lucro. Ela tem que contribuir com a sociedade, com as questões que são latentes, que estão aí no dia a dia, que você não pode ignorar, da pobreza, da educação, enfim. Aí você tem empresas tipo o Hospital do Câncer... O Hospital do Câncer, a Casa da Criança com Câncer, os projetos do McDonald's e projetos sociais isolados mesmo. O primeiro institucional comercial nosso, nós gravamos com um grupo chamado Latatá. Esse comercial até hoje faz sucesso, porque o que era o Latatá? Eram meninos de rua que foram tirados da rua, eram cheiracolas, literalmente, e um maestro, não sei se ele era à época, já tem alguns anos, tem mais de 20 anos isso, da Orquestra Sinfônica, achou por bem reunir essa turma e formar uma orquestra. E funcionava na antiga fábrica de vinhos Tito Silva, ali no Varadouro. Ele reunia todas as sextas-feiras e essas crianças começavam e iniciaram a atividade batendo literalmente em latas. Daí o Latatá. Né? Para você ter ideia, nós temos esse comercial guardado ainda, né, com muito carinho, porque eram todos criancinhas e tal. Alguns deles hoje estão na Orquestra Sinfônica de Viena. Que maravilha, hein? E eram meninos de rua, né? Mas não porque nós fizemos isso, o trabalho e o mérito foi do maestro. Apenas nós apoiamos, compramos à época fardamento para eles e jogamos eles na mídia, nos comerciais. É muito importante a ajuda da empresa, né? Como suporte nessas ações. Visibilidade ao projeto. Isso, né? isso. E a partir daí, entes públicos entraram, que às vezes o público só entra quando o privado vai na frente. Vai na frente, né? E desses e outros tantos foram surgindo, sempre com esse cunho de valorizar o que é da terra. Isso é um comprometimento da empresa, inclusive, sempre né? Foi. Para você ter uma ideia, e só para encerrar esse aspecto, também gravou institucional nosso, ainda quando não era famosa, a Lucy Alves, junto com as irmãs, o pai. Nós fizemos um institucional muito interessante, que foi na Praia de Jacaré. Existe um ônibus barco que faz a linha Cabedelo-Lucena, e esse filme foi todo gravado nesse contexto. Elas com as sanfonas e tocando o jingle da Execute. Ficou muito bonito. E hoje Lucy é o que é pelo valor que ela tem. Né? E valoriza a Paraíba, né? Isso. E orgulha a nossa paraibanidade. Claro. Né? Gilvandro, outro diferencial da Execute é você investe muito em capacitação. Isso é uma constante, né? E toda empresa tem que se preocupar com isso. A capacitação ela tem um aspecto muito pessoal, porque você está treinando a pessoa, né? Não pode ser diferente. Eu costumo dizer para eles aqui sempre que quem quiser montar qualquer empresa hoje, a mais moderna possível, ele é capaz de fazê-lo. Ele compra os equipamentos que estão disponíveis no mercado. Verdade. Ele só não vai comprar as pessoas. Exato. Né? As pessoas preparadas, as pessoas com o sentimento
e com vontade de atender bem as pessoas. E essa é a preocupação constante nossa, né? De conscientizar cada colaborador da necessidade de ser um prestador de serviço de qualidade. Afinal de contas, o cliente é a razão da existência da empresa. E o produto é o sonho do cliente. Claro, né? Ele muitas das vezes passa a vida poupando para ter aquele momento. E você tem que compreender esse momento, fazer parte desse momento e fazê-lo o mais bonito e o melhor possível para ele. Inesquecível. Com certeza. Inesquecível. Eu vou chamar um rápido comercial. Fica comigo e volto já já. Pense no verde no ponto oriental. Águas mornas e um grande e lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar. Com orgulho, João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar. E o Cá Entre Nós está de volta, tendo hoje como convidado o empresário Gilvando Guedes. Gilvando, a gente vem falando aí da capacitação, que é muito importante, porque o atendimento hoje do setor imobiliário, ele tem que passar pelo emocional, pela compreensão do financeiro, né, das possibilidades do cliente, e a Execute é muito atenta a essas nuances de necessidades do cliente. É verdade. Como nós dissemos, o cliente, aquele momento para ele, da aquisição do imóvel, talvez seja dos mais importantes da vida dele. E nós temos que compreender isso. E auxiliá-lo nesse processo da melhor forma possível. Primeiro, dando a ele tranquilidade, que ele vai estar bem assessorado. Em segundo lugar, proporcionando a ele uma escolha correta, dentro dos seus sonhos e necessidades e possibilidades. Então, você trabalhar com esse conjunto de emoções e saber respeitar o cliente nesse aspecto da escolha, ter a paciência necessária para que ele escolha com convicção, com segurança, porque costumamos dizer sempre aos colaboradores, a compra de um imóvel não é a compra de um automóvel, que se você não gostou, você troca na semana seguinte, não gostou da cor, não gostou do modelo. O imóvel tem outras características, são bens de permanência maior. Então, essa escolha tem que ser muito bem pensada e muito acertada, para que não haja um arrependimento, uma frustração. E falando nessa escolha, esse momento atual dessa cadeia produtiva aí, que João Pessoa explode em edifícios, né? Uma explosão, um crescimento, você poder sobrevoar João Pessoa. É um canteiro de obras. É um canteiro de obras, é um ar cosmopolita que eu acho belíssimo. Isso. Se comentou muito, Gilvando, que João Pessoa passaria inevitavelmente pela famosa, e falar da bolha, né? Como é, na sua visão, como é que está o mercado, como é que está a oferta, a demanda? Porque eu, particularmente, cá entre nós, a cada edifício que eu olho, eu me pergunto onde é que está o comprador desses apartamentos todos, né? Faz uma panorâmica para a gente. Não, na realidade, o mercado vai muito bem. Nós podemos fazer uma ressalva apenas com relação ao ano 2014, porque nós tivemos 2 grandes eventos que atrapalhou bastante, não só o mercado imobiliário, mas o comércio, a indústria, enfim, que foram os eventos conhecidos, a Copa e depois as eleições. Né? Mas terminados esses eventos, a partir do mês de janeiro, agora já de 2015, nós observamos uma completa recuperação do mercado e uma retomada das vendas à sua normalidade e com um fato novo na realidade. Voltaram agora ao mercado imobiliário 2 novos tipos que tinham há algum tempo desaparecido dele. Primeiro, os investidores, os grandes investidores, que tinham migrado para
outros tipos de investimento, a exemplo da Bolsa de Valores, e foram mal sucedidos, perderam Sem muito. dúvida. E estão dentro desse clima de instabilidade econômica com receio de continuarem com as suas reservas vulneráveis. E o imóvel propicia essa segurança, abriga o capital e ainda proporciona o lucro. Ainda é um grande investimento. Não existe melhor investimento. Não é porque nós trabalhamos com imóvel, mas sempre foi e continuará sendo. Né? O segundo tipo era o médio poupador. O médio poupador que mantinha essas reservas em poupança ou em aplicações básicas de fundos de ações, enfim, que também dentro desse contexto de insegurança resolveu abrigar o seu investimento com receio com memória recente do que aconteceu em governos passados, até de confisco e perda de dinheiro, bloqueio de dinheiro. E essas pessoas voltaram agora ao mercado e estão a cada dia mais, digamos assim, focadas em abrigar e assegurar esse investimento adquirindo um imóvel. Esse é o fato novo mais recente, nós podemos dizer de 90 dias para cá. Aliado a isso, quais são os fatos novos? João Pessoa tem sido destino de muitos dentro do próprio Brasil, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, que estão buscando melhor qualidade de vida. Existe um percentual, desculpa interromper, já interrompendo, Não. Existe um percentual expressivo de compradores de outras regiões do Brasil e fora do Brasil? Sim. Talvez 35%. Fora do Brasil, com menos intensidade até há pouco. Nós podemos observar dentro dos próximos dias talvez uma mudança desse quadro em razão do aumento do câmbio. Né? Subiu o dólar, está subindo o euro também, isso propicia um câmbio mais favorável para investimentos de fora, apesar da crise na Europa, mas eles continuam a acontecer em menores proporções. Mas o investimento tem sido mais regional, do Brasil mesmo, entre regiões, buscando exatamente a Paraíba como destino e particularmente a cidade de João Pessoa. Gilvandro, mas que elemento, que pilar mais expressivo é a motivação? Porque eu me lembro que há uma década atrás, nem sei se a gente pode falar uma década, mas alguns anos atrás, se falava, era a segurança, a tranquilidade de João Pessoa era o nosso orgulho. Hoje já não, a segurança já não pontua aí como um elemento muito forte. Qual é a força motriz desse crescimento todo? A motriz continua a ser a cidade, as belezas naturais, as praias. Essa questão da violência é muito relativa porque ela é pontual em determinados bairros, em determinadas regiões da cidade que não afetam exatamente os bairros onde há a demanda maior e a oferta maior de construção, né, do mercado imobiliário. João Pessoa ainda é uma cidade tranquila. O mal da violência não aflige só a cidade de João Pessoa. Todas as cidades e as capitais do Brasil estão sofrendo por isso. Né? Não, mas eu digo assim porque antes era uma bandeira, né? De certa forma, a gente até se orgulhava de falar sobre isso. Eu não vivencio, eu não vejo, a não ser nos horários que você resolva ligar a televisão em certos e determinados horários, você vai ver guerras de gangue, mata um, mata outro e tal. Mas isso não tem interferido, então, no crescimento imobiliário? Isso, de certa maneira, já faz parte do cotidiano da vida do brasileiro, dessa violência. Agora, o que é que nós temos de qualidade de vida, a facilidade de chegar e sair de sua casa para o trabalho, o tempo percorrido é muito curto, isso tudo reverte em qualidade de vida para você. Inclusive até estávamos conversando um dia desse, o quanto ficou valioso hoje poder almoçar com a família. Claro. Né? Muitos não podem, né? Sai de manhã e só vão retornar à noite. Mas por incrível que pareça, a cada enchente dessa, como aconteceu há pouco em São Paulo e tal, você, poucos dias depois, começa a receber pessoas daquela região que chegaram inicialmente, às vezes, com o intuito de, em princípio, locar um imóvel, passar uma temporada, mas com ânimo de fixar a residência, fugindo desses atropelos, desses constrangimentos que as metrópoles proporcionam, né? De forma negativa. E o fato também, você concorda que o fato de João Pessoa, a Paraíba, vamos colocar como estado, ter crescido mais gradativamente, deu a oportunidade de se pensar mais, de poder fazer melhor. Não foi uma explosão nem no turismo. Não, ela veio, né? Eu costumo dizer o seguinte, que nós tivemos sorte.
foi uma sorte até involuntária. Diferente do Rio Grande do Norte, particularmente em Natal, o mercado imobiliário de lá vem sofrendo muito, porque eles apostaram pelos últimos 5 anos bastante no mercado europeu. Chegaram a receber semanalmente 5 voos internacionais, com compradores, né? Inflacionaram os preços de mercado. Atentos a esse movimento e a essa nova demanda, as grandes construtoras do Brasil, do Sul, aportaram em Natal e ali adquiriram áreas, trocaram áreas por percentuais efetivamente acima do mercado praticado. E hoje, com a crise europeia, esses voos não mais existem, a oferta continua alta e a demanda não é o suficiente para absorver as unidades. O que acontece lá, nós poderíamos ter passado aqui se à época nós tivéssemos também um aeroporto internacional que não tínhamos e ainda efetivamente não temos. Né? Temos. E escapamos, porque o número de imóveis vendidos para o exterior foi incipiente, foi insignificante, ao ponto de causar o dano que lá causou, aqui foi praticamente não foi percebido. E falando em investimentos, João Pessoa tem caprichado em empreendimentos de altíssimo padrão, né? E você vai saber logo depois dos comerciais. Fica comigo e volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o empresário Gilvandro Guedes, da Execute. Gilvandro, a gente estava falando exatamente desse crescimento, vamos colocar assim, por sorte, ordenado. Isso. Né? E nós temos ainda aquela lei antiga, muito valorizada pelo pessoal de fora, que na tangente. Na tangente, né? Não pode construir na beira-mar. Isso. Primeiro, tua opinião sobre isso, que eu gosto de perguntar. E ainda falando dos pontos novos que têm sido positivos nesse crescimento imobiliário. Tá. Com relação à legislação, que na verdade essa é uma disposição constitucional, né, que preserva a orla, permitindo só a edificação de 12,90 metros na primeira linha, isso criou, ao longo dos anos, um grande diferencial para a cidade de João Pessoa. Observamos as cidades vizinhas, como Recife, Natal, viraram verdadeiras selvas de pedra, realmente. Né? Apenas, eu sou favorável, inclusive, à manutenção dela. Apenas fazendo a ressalva que em outros setores da cidade, a exemplo do próprio altiplano, não há realmente a necessidade de você, como havia anteriormente, continuar com o mesmo tipo de impedimento legal, porque você não tem uma barreira mais a preservar, a barreira está embaixo, você está num platô acima, e você tem todo o crescimento da cidade de João Pessoa com uma única possibilidade, que é o litoral sul. Nós temos uma limitação aqui do município de Cabedelo e o rio e o mar. Verdade. Não tem para onde ir. Então, essas outras áreas... Interrompendo só para a gente... Sim. Intermares já saturou ou ainda existe? Intermares, como, de certa maneira, ela pertence à Grande João Pessoa, que é município de Cabedelo. Mas ainda a questão da distância, o paraibano ele é muito acomodado, ele gosta de morar perto do trabalho, da escola do filho e tal.
Então, é um morador... A localização pesa pesa as distâncias, compra, né? né? O Intermares, ele não é um bairro 100% independente em serviço. E até certa hora da noite, você ainda resolve as coisas por Intermares. A partir de 10, 11 horas, se você precisar de um remédio, se precisar de um hospital, você tem que recorrer à cidade de João Pessoa, enfim. Essa distância, às vezes, para quem tem crianças e que depende de horário escolar, de cultura inglesa, enfim, ela às vezes não motiva você a ir residir lá. Tanto é que a maioria dos novos adquirentes de Intermares são pessoas que estão vindo de fora, que moravam na Barra da Tijuca, que moravam... São acostumados e que acham essa distância uma piada. Mínima, mínima, é verdade. Então, mas voltando ao altiplano, Altiplano, eu acho e defendo que todo altiplano ele tem que ser na medida em que se dote de infraestrutura suficiente para a cidade. Não só de ruas de acesso... Principalmente o acesso, isso, né? viadutos, o que for necessário, assim como o abastecimento de água, de esgotos, ele tem que ir gradativamente sendo liberado. Hoje nós só temos liberado um pequeno perímetro. Todo o restante ainda encontra-se, digamos assim, travado ou com a possibilidade de construção com um índice muito baixo. Qual é o benefício, por exemplo, do polo industrial de Goiânia para João Pessoa? Esse é o outro grande fato novo que a Paraíba foi presenteada, né? O distrito e o polo industrial de Goiânia, as grandes empresas que lá estão se instalando, os seus executivos ou o seu quadro de funcionários está optando, a maioria deles, cerca de 70%, em fixar residência em João Pessoa, dadas as dificuldades naturais de se chegar à cidade de Recife e se sair da cidade de Recife. E sem falar nisso, o comparativo de qualidade de vida e da própria cidade, das praias, é muito mais aprazível a cidade de João Pessoa, né? Sem dúvida. Recife pra gente ir, passar, almoçar e ir embora pra cá. Final de semana no hotel, tá bom demais. Então, essas pessoas estão descobrindo isso. Então você sai de Goiânia e sabe que em 40 minutos, 35 minutos você está em João Pessoa, na sua casa, com sua família. A mesma coisa você não pode dizer se você for residir em Recife. Você sai às 18 horas e não sabe que horas vai chegar. É verdade. Você tem Igaraçu, tem Abreu e Lima para passar, tem os protestos, enfim. É uma tortura. É um inferno. E aqui, então, abre essa janela de investimento. A grande janela, porque essas pessoas, hoje só cerca de 20% dessas pessoas já chegaram. Digamos, a grande maioria ainda está por vir. E a tendência é realmente vir e fixar residência em João Pessoa, porque essas empresas, elas não são, eu costumo dizer, como uma obra que passou, que foi a construção a duplicação da BR, que durante um período gerou uma demanda nova de pessoas na cidade, mas à medida em que exato, à medida que a obra foi concluída, essas pessoas migraram de volta para outras cidades, enfim. Aí não, é diferente. São grandes empresas e que os seus postos vão ser preenchidos por pessoas que vão residir na cidade. E aí também a nossa sorte vem a resposta para aquela sua pergunta, vai se vender tanto também a essas pessoas, né? Mas não só a elas, como eu já disse, né? Há todo um movimento no Brasil de busca dessas cidades menores, que sejam litorâneas, como é, por nossa sorte, a cidade de João Pessoa. E temos aí um investimento de alto padrão. Né? Era inimaginável, pelo menos 5, 7, 10 anos atrás, a gente imaginar um prédio, por exemplo, de 51 andares. 52 andares. 52 andares. Posso dizer que dos mais altos do Nordeste. O Empire State do Nordeste. Isso. Com o crescimento da cidade, necessariamente também nasceu dos construtores a necessidade de, digamos assim, elevar o padrão construtivo, trazendo o que existe mais moderno no mundo para cá, que é fácil hoje, né? Então, desde biometria, automação, a reaproveitamento das águas pluviais, a utilização da energia eólica, enfim, solar, com o meio ambiente, né? Tudo. A preocupação são os prédios verdes hoje, né, que estão sendo, para obter até o certificado de prédio ecologicamente correto, de reuso de água, enfim, de esgotos. E isso é muito bom, porque ganha o consumidor, ganha a cidade de João Pessoa, ganha a natureza. Aliado a isso,
o próprio acabamento, isso é um item que tem evoluído bastante, a qualidade do acabamento empregado, né? Desde a utilização de vidros duplos, né? Com proteção térmica, UV, enfim. E outro detalhe que chama a atenção nos grandes projetos, né, que não só os que estão expostos aqui em maquetes, mas em quase todos, a preocupação com a infraestrutura do prédio para que o morador tenha todo um complexo de opções, de lazer, de exercício. Isso, desde a academia ao salão de beleza, ao spa, que você não precise dali sair, senão para um restaurante, e às vezes nem isso, porque você tem um espaço gourmet, às vezes, generosíssimo, que virou motiva, um point que agradou a todos, isso, né? É. Sempre se pergunta, tem espaço gourmet, se tornou a cereja do bolo, vamos colocar assim. São os grandes diferenciais que fazem a diferença hoje nos empreendimentos, né? Agora, cá entre nós, eu sei que eu interrompi teu pensamento, mas você não perca o pensamento. Gilvandro, o preço também, quando a gente fala em apartamento, 4 milhões, 3 milhões, eu disse, meu Deus, onde é que está o comprador de João Pessoa, da Paraíba, de 3 milhões, de 5 milhões? E se fala hoje com a naturalidade. Não, e o comprador existe, né? É bem verdade que os imóveis mais caros há uma redução desse número de compradores, mas proporcionalmente há uma redução de oferta desses imóveis, o que torna um perfeito equilíbrio. E quanto ao preço, o metro quadrado de João Pessoa ainda é dos mais baratos do Nordeste. E existem casos pontuais. No mesmo bairro, em Tambaú, você pode encontrar prédios com um preço um pouco mais elevado que outros, mas dentro de uma média admissível e sendo comercializado, né? Hoje a gente pode fazer um comparativo, o bairro de Tambaú, assim como o bairro de Cabo Branco, eles serão no futuro como o Leblon é hoje, para a cidade do Rio de Janeiro, como Ipanema é hoje. São bairros pequenos, extremamente exclusivos, e quem comprar, comprou. Quem não comprar, vai comprar de quem comprou, né? Hoje você consegue, quando tem muita sorte no bairro do Leblon mesmo, comprar um apartamento em um prédio antigo, de 40, 50 anos, às vezes, de construção, tendo que reformá-lo, pagando até 30 mil reais, 35 mil reais o metro quadrado. Prédios sem garagem, prédios confinados, né? E aqui a gente ainda tem a sorte de poder ter todos esses equipamentos novos, né, com tudo que é mais moderno, por um preço extremamente mais baixo. Olha, nós vamos falar também de locação. Se houve variação, se o preço estava muito alto, se hoje já está adequado, como é que está a oferta, como é que está a demanda, entre outros assuntos. Então fica comigo, volto já já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com Gilvandro Guedes. Gilvandro, muita placa de venda. Onde você passa tem uma placa de venda, de aluguel tem pouco. Também queria falar um pouco de aluguel. Mas antes disso, hoje o sistema financeiro para se adquirir um imóvel, seja para morar ou seja para investimento, conforme a economia sinaliza aí, muita dúvida, o imóvel passa a ser ainda o grande investimento, né? E para quem quer comprar via financiamentos, está bom e que tipo de assessoria a Execute proporciona ao cliente?
Perfeito. Houve uma mudança muito grande ao longo desses últimos 6 ou 7 anos. Anteriormente, dos imóveis vendidos, comercializados, você tinha mais ou menos uma proporção, tipo 7 ou 8 eram financiados diretamente com a construtora e 3 ou 2 eram financiados através de banco. Certo. E esse papel foi revertido e foi posto no lugar que deveria. A construtora não é um agente financeiro. Ela assumiu essa condição face à época, as deficiências, as dificuldades e tal. Hoje a construtora constrói e os bancos financiam. E o que anteriormente era praticamente absorvido, todos os financiamentos só com a Caixa Econômica, hoje praticamente todos os bancos têm a sua carteira imobiliária de financiamento, oferecendo taxas competitivas, e ganhou o consumidor. Porque ele hoje, na hora de contrair um financiamento, ele tem como fazer uma simulação em cada um desses sistemas financeiros. O privado, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Santander, Itaú, o Bradesco, enfim. Ele tem um leque muito grande. Tem um poder comparativo. Tem um poder comparativo e o poder de barganhar junto a essas instituições. Então, a facilidade também é muito maior do que foi no passado. Houve uma desburocratização com relação à documentação. As avaliações são mais justas que antes não eram. Enfim, o quadro é muito propício, tanto é que o volume de financiamentos é crescente em todas as instituições, né? O acesso ao crédito, ele é muito fácil hoje. E, exemplificando, eu quero comprar um imóvel e aí eu quero fazer uma linha de crédito e o meu imóvel que eu quero comprar está aqui na Execute. Perfeito. Eu tenho esse tipo de assessoria, porque é complicado essa parte, claro. Né? Nós fazemos aqui desde as simulações ao acompanhamento do financiamento até a assinatura do contrato com o pagamento e a entrega das chaves, que é o momento mais feliz. Com certeza. Givando, vamos falar um pouquinho desse evento aqui, que é um evento de sucesso, também assinado aí pelo Execute. Isso. A Expo já faz parte do nosso calendário anual, é a Expo Verão Execute, que inicia normalmente em meados de novembro e vai até o final do mês de fevereiro. Encerramos no mês passado. Que avaliação dessa 2000? Muito positiva. E vamos dizer, surpreendeu todas as expectativas nossas, né? Porque dentro desse contexto de crise, esperávamos que o resultado não fosse como foi. Givandro, se a Paraíba vai muito bem, obrigada, de imobiliária, porque nós temos imobiliárias estruturadas e você top aí, off-mine, né? Também nos orgulha a parte de construtoras muito bem estruturadas, construtoras sérias, que é fundamental, né? A seriedade e a credibilidade, porque é o teu maior parceiro, então precisa ter o mesmo nível, né? E você lembrou bem, Roso, nós temos o maior cuidado. Aqui nós não temos interesse em ter quantidade de construtoras, nós temos qualidade de construtoras. Porque a empresa imobiliária, a partir do momento que ela oferece um produto, ela é corresponsável, né? Sem dúvida. Ela está assinando embaixo. Então, nós temos toda essa cautela de realmente ter aqui aqueles parceiros que não venham a dar nem aos clientes, nem à empresa, nenhum tipo de sabor no futuro, né? Que possam ser referências de outros negócios. Bom, o sonho da casa própria hoje ele está acessível a muita gente, né? Umas décadas atrás era mais distante. Mas o aluguel continua tendo o seu lugar no mercado. Sim. Teve um preço que estava inadequado ou agora ele já se adequa? Enfim, como é que leitura que você faz Nós aí? não observamos essa mudança. O que pode ter acontecido, e particularmente nós não trabalhamos, são com os aluguéis de temporada. Aluguéis de temporada são sazonais, são aluguéis para veraneio. Eles tendem a serem, naturalmente, sempre aluguéis mais altos, porque são aluguéis por 2 meses, por 3 meses, e em prédios ou em casas que sejam na orla, em praias como Camboinha, enfim, Termares. E esses são, sim, sempre mais caros, e ano a ano, como a oferta é relativamente reduzida, há sempre um aumento. Mas os aluguéis normais, que não são sazonais e não são de temporada, eles permanecem dentro dos seus preços normais de mercado e, podemos dizer assim, com normalização. Os prédios mais novos, digamos, aqueles de 4 ou 5 anos para cá,
eles já são dotados de medições individuais de gás, de luz, e, isso é enfim, importante, né? importantíssimo, porque há um rateio mais justo, né, dos valores e que faz com que o condomínio seja mais baixo. Quais os projetos de 2015, vamos dizer que está começando? Porque o país começou depois do carnaval, né? Tem projetos novos da Execute aí para 2015, continuando aí. Os projetos continuam na mesma direção, né? De crescimento, de trazer e ser parceiro daquelas empresas que querem trazer para a cidade de João Pessoa o que ainda não existe, né? De equipamentos novos, de empreendimentos novos e muita novidade por vir ainda. Tem um passarinho no ar contando que vem boas novidades. Então, eu coloco o Cá Entre Nós à disposição. Muito quando obrigado. Tiver essa novidade chegando, né? Quer dizer, aterrissando, vamos colocar assim. Isso. E para a gente compartilhar com o público de casa. Eu queria falar também, você não só teve o prêmio, a importância do prêmio exclusivo, que é o ISO 9001. O ISO 9001 é uma certificação, não é? Uma certificação internacional de qualidade. E você anualmente tem que colocar a empresa à prova para ser recertificada ou não. Essa auditoria é uma auditoria internacional que vem e muitas das vezes não estabelece nem o dia certo, ele diz a semana que ele vem. Mas ele chega de repente de forma anônima, os auditores ou o auditor, e começa a auditar a sua empresa como se fosse um cliente. A partir de determinado momento é que ele se revela, quando já avaliou esses quesitos, que seriam de atendimento e tal, que ele se apresenta e passa a ver a outra parte mais burocrática e tal. É um processo muito, digamos assim, trabalhoso, mas é importantíssimo, porque ele se policia, ele lhe policia e exige que você esteja a perseguir todos os processos internos da empresa, né? De excelência, em busca da qualidade contínua. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E para nós é uma satisfação, nós já somos detentores desse certificado há mais de 16 anos com exclusividade. E não deixa de ser uma motivação permanente, né? Com toda certeza. Também prêmios de Sistema Correio Top of Mind também. Temos diversos prêmios, as próprias empresas parceiras que nos concederam prêmios em razão do êxito de vendas de seus produtos, a própria Alphaville, fomos premiados, a própria Dama Urbanizadora, que é a concorrência da Alphaville, ambos estão com empreendimentos aqui na cidade de João Pessoa e que nós estamos participando do processo de venda. Né? Olha, eu quero desejar sucesso sempre, 25 anos. 25 anos. Né? Parece que foi ontem. Todos os dias você reúne a equipe, você motiva, você conversa, você compartilha. Tem que ser assim. Quem vive de comércio, de venda, o combustível é a motivação. Né? Se você não está motivado, você não anda. Com certeza. E pensou em imóvel? Pensou em Execute. Obrigada, Gilvandro. Obrigado você. Foi um prazer conversar contigo aqui no Cá Entre Nós. Obrigado você. E o Cá Entre Nós vai ficando por aqui com um beijo especial para a Leninha Velmont e toda a equipe da Maison Velmont, parceiríssima do nosso programa. E a você de casa, obrigada pelo carinho da sua companhia, que faz do Cá Entre Nós uma preferência na TV paraibana. A todos nós, uma feliz e abençoada Páscoa e a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas aqui na RCTV. Do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.